Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 11 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 12, do versículo 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus não perde a oportunidade de declarar que ele e o Pai vivem em profunda sintonia e intimidade. As palavras e atitudes de Jesus refletem aquilo que é o querer do Pai. Noutras palavras, Jesus não faz nada por si mesmo. Jesus é portador da luz e da verdade, e suas ações visam a salvação do ser humano de forma plena e definitiva. Jesus não veio para condenar ninguém. Contudo, cada ser humano pode sim se perder por não ter dado atenção ao que ouviu. Noutras palavras, podemos dizer que recai sobre quem ouve a palavra de Jesus e não a põe em prática a responsabilidade, digamos dessa forma, de ter podido permanecer sob a luz e ter escolhido a escuridão. Sim, o ser humano é livre para escolher seus caminhos e, obviamente, assumir as consequências dessas escolhas. Querido irmão, querida irmã, Deus nos ama e quer nossa salvação. É disto que Jesus nos fala com suas palavras, suas opções, seus gestos de acolhida e compaixão, e com os muitos sinais em nossa vida. Foi assim em sua convivência com o povo de Deus daquele tempo. Seus sinais ou milagres, suas atitudes, suas palavras manifestavam o amor misericordioso do Pai para seus filhos. A resposta a esse seu anúncio do amor de Deus é a fé. Crer nele e em sua palavra é acolher o amor do Pai que ele revela. É crer naquele que o enviou. Pela fé, encontramos luz para a nossa vida e plenitude desde agora até a vida eterna. Rejeitar Sua palavra é rejeitar o Pai com seu propósito de salvação. A própria palavra que ouviu o julgará. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar o credo bem devagar, pensando no que está dizendo. E agora, reze assim comigo. Ó Jesus, luz do mundo, vieste para salvar a humanidade e não para condená-la. Queremos acolher tuas palavras e praticar teus mandamentos, que vêm com o aval do teu e nosso Pai Celeste. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da quarta semana da Páscoa, nesse dia 11 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 24 até o capítulo 13, versículo 5. Também reze o Salmo responsorial, Salmo 66. E o texto de João, capítulo 12, 44 a 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e também a continuação da reflexão da palavra aplicada à vida. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-los partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o Espírito do bom pastor, Jesus ressuscitado, continua a animar os seus discípulos e missionários e a os impelir para a missão. A primeira leitura mostra o crescimento e a propagação da palavra do Senhor pelos discípulos, sobretudo de Barnabé e Saulo, que no texto de hoje tem sua missão concluída em Antioquia, onde formaram uma das mais importantes comunidades cristãs e onde os seguidores de Cristo receberam oficialmente o nome de cristãos. Agora, com lideranças formadas nesta comunidade, profetas e doutores, eles estão prontos para partir em missão para outros lugares. Antes, porém, voltam a Jerusalém, de onde partiram, a fim de levarem consigo para a nova missão mais um companheiro. Trata-se de João, chamado Marcos, conforme o relato do texto de hoje. Prontos para partir, a comunidade se reúne em oração para a bênção de envio. Naquele momento, há a confirmação deles como os escolhidos para a missão. Eles recebem o Espírito Santo, que os capacita para o trabalho missionário, e respondem a este chamado com jejuns e orações. A comunidade os envia, impondo-lhes as mãos. De Antioquia, eles foram para Seleucia, Chipre, Salamina, começando assim as viagens missionárias de Paulo, que juntamente com Barnabé se tornaram dois grandes missionários da igreja. A liturgia nos ensina que quando confiamos plenamente em Jesus Cristo ressuscitado, o bom pastor, ele conduz com segurança nossos passos e nossas ações. Mostra também a importância de formar redes de comunidades, pois elas serão a certeza da vivência da palavra de Deus e da sua propagação. Desse modo, todas as nações glorificarão o Senhor, como diz o Salmo 66, 67 da liturgia de hoje. O evangelho de hoje nos mostra que os discípulos acreditaram em Jesus e no Pai que o enviou.
Quem crê, dá testemunho de Jesus e o tem presente em sua vida e ações. Jesus é a presença de Deus entre nós. Quem nele crê, faz o que ele ensinou, e assim ele vem e faz morada entre nós. É, portanto, o nosso testemunho, as nossas ações que vão revelar quem é Deus para o nosso próximo. Só assim seremos luz para os nossos irmãos, porque Jesus é a luz das luzes. Aquele que rejeita essa luz, embora tenha olhos e visão, viverá na escuridão. A incredulidade e a ignorância são formas de trevas. A missão dos discípulos de Jesus é levar essa luz a todos os que vivem nas trevas do erro, da ignorância e da incredulidade. Quem aceita a palavra de Jesus ilumina a sua existência e passa a ser luz para seus irmãos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, Divino Espírito, que a luz do amor oferecida por Jesus à humanidade, imersa no egoísmo, desponte como clarão nos meus gestos de misericórdia. Amém.